Olá, bom dia a todos. Ahm, Estamos a fazer agora um pequeno compasso de espera para a adição de mais participantes aqui à nossa sessão e dentro de poucos minutos vamos então dar início então, a esta sessão de workshop. Bem, penso que já demos aqui 4 minutinhos, ah, por isso acho que estamos dentro da hora de dar aqui o início então. E antes de mais, quero desde já desejar um bom dia a todos. Sou o Fernando e em nome da equipa da Inove Cluster quero desde já agradecer a presença de todos os participantes nesta segunda sessão do ciclo de workshops sobre a internacionalização no âmbito do projeto Export.inove e gostaria de partilhar que o projeto Export.inove tem previstas mais 4 sessões até maio, concluindo assim este ciclo de workshops que aborda os mais diversos temas relacionados com a internacionalização. Queria relembrar que dentro da execução do projeto temos ainda mais atividades a decorrer, que vão só finalizar em junho, das quais queria já destacar que estão abertas as inscrições para as missões virtuais, empresariais, relativamente aos mercados da América do Norte, Emirados Árabes Unidos e China, onde se vai participar realizando uma abordagem direta junto de importadores e com reuniões de B2B, onde os trabalhos vão ser executados numa faixa de tempo que vai ser entre o mês de fevereiro a maio, algo muito interessante, muito dentro da internacionalização que gostava aqui de destacar. Queria também reforçar que temos em mãos a preparação da feira Salão Gourmet, que vai ser realizada também agora no próximo mês de abril, de dia 7 a dia 10, em Madrid, com um foco nos produtos premium, muito direcionado para os mercados ibérico e europeu, que também está a decorrer a parte das inscrições e sempre assente aqui no projeto Export.inove. Queria também, desde já, convidar aqui a quem conseguir poder visitar o stand que a Inove Cluster e um grande conjunto de empresas vai estar presente na Biofac, agora no próximo mês de fevereiro, de 11 a 14 de fevereiro, onde vamos ter uma fantástica representação nacional relativamente ao que diz respeito à produção e comercialização de produtos biológicos. É importante referir que estas missões, estas feiras, são atividades onde a participação no projeto Export.inove dão a possibilidade de um apoio de financiamento até 50% a empresas PMEs que sejam elegíveis. Isto é sempre uma ajuda, é importante relembrar, porque em tempos com maior dificuldade, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Hoje, o que temos para falar são workshops, e então temos que dar continuação ao ciclo de workshops. Iniciamos o primeiro workshop que foi feito
já no ano anterior, e então neste arranque de ano queremos começar então a dar continuação a esta preparação das empresas nacionais, principalmente para as PMEs, no que toca e no que diz respeito a que seja possível criar uma internacionalização mais segura, mais capaz e com sucesso, principalmente também suportada em ferramentas e processos digitais. Esta segunda sessão será desenvolvida pela colega Liliana Silva, que desde já acabo por agradecer, consultora, especialista em mercados internacionais. Vai abordar a temática análise de dados para a tomada de decisão em mercados externos, com foco na importância do processo de seleção de mercados internacionais. E gostaria desde já também aproveitar a deixa para dar aqui indicação que no próximo 25 de fevereiro vamos ter a terceira sessão de workshops, por isso, se tiverem a possibilidade de poderem participar, poderem já contar com esta data nos vossos calendários, para poderem darem continuação a esta sessão de esclarecimentos. Ao longo desta sessão, peço que utilizem o chat para colocar tudo que seja dúvidas, questões, de modo a tornarmos toda esta sessão mais esclarecedora, mais dinâmica, que saímos daqui todos sem dúvidas. Por isso, questionem, que estamos cá para tentar esclarecer o melhor possível, para ajudar. E sem mais demoras, desejo a todos uma boa e proveitosa sessão de trabalhos. Agradeço a vossa participação e vou passar aqui agora a palavra à colega Liliana para dar então seguimento aqui à apresentação. Muito obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigada, Fernando, aqui pela introdução. Então, como o Fernando já disse, eu trabalho aqui na área da consultoria internacional há alguns anos, principalmente no que diz respeito a processos de seleção de mercados, desenvolvimento de análises de mercado, tanto numa ótica um bocadinho mais macroeconómica como setorial, tanto o setor alimentar como outro tipo de setores, e depois também aqui nos próprios processos de abordagem comercial e definição estratégica para uma abordagem mais coesa e mais sustentada, como o Fernando referia há pouco, e esse tem sido um bocadinho o meu trabalho ao longo dos últimos anos. Eu vou aqui começar a partilhar o ecrã e pedia só que me confirmassem quando já conseguirem ver. Só um bocadinho. Estão a ver uma apresentação PowerPoint, é um PDF neste caso? Sim, se alguém me consegue. Sim, ok, perfeito. Pronto, conforme o Fernando estava a referir, o foco da sessão de hoje vai ser aqui o processo de análise de dados e a importância e a relevância que este processo tem na internacionalização de uma empresa para potenciar, no fundo, o sucesso deste caminho nos mercados externos, e depois teremos aqui um foco principal na questão da seleção de mercados. Vou tentar expor um bocadinho esta questão, irmos mais a fundo em porque é que é importante e depois abordarmos numa ótica um bocadinho mais prática o processo de seleção de mercados, vermos aqui uma metodologia concreta para realizar este processo. Claro que isto é apenas uma metodologia, existirão certamente outras, mas esta é que eu gostaria de trazer aqui hoje para discutir, para vos apresentar e para tentar, no fundo, que consigam depois tirar proveito desta metodologia também nos vossos processos de decisão e de internacionalização. Antes de apresentar aqui, se calhar, um bocadinho em maior detalhe a agenda e os vários tópicos que vou tentar cobrir durante a sessão de hoje, eu gostava de vos pedir também que se apresentassem algo muito breve, 30 segundos, um minutinho, só dizer mesmo que empresa é que estão a representar, se já têm alguma experiência em mercados internacionais, se sim, em que mercados, tem aqui algum mercado bem em perspectiva. Não sei se alguém teria aqui, se importaria aqui de começar algo muito breve. Vejo aqui a Marta Ferreirinha, Vasco Mota, não sei se alguém aqui quer dar o arranque. Força, Manuel. Eu vi que o Manuel colocou a mão no ar, mas não sei se está com alguma questão a ligar o micro, não sei. Fernando, Bruno, se me conseguiriam aqui ajudar.
Vamos desbloquear aqui o micro. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Olá, bom dia, Vasco. Daqui Vasco, sim. A nossa empresa chama-se Sem Mistérios, representa algumas marcas na área das conservas de peixe gourmet e a nossa marca mais conhecida chama-se José Gourmet e atualmente exportamos para mais de 40 países e pronto, o nosso principal mercado é o mercado dos Estados Unidos e estamos, pronto, estamos à procura de novas oportunidades e novas ferramentas também para. Muito obrigada, Vasco. Obrigada. Nada. Sim, bom dia. Bom dia. Penso que já me conseguem ouvir agora. Estava aqui Já sim, bloqueado o agora ecrã. sim. Ok, sou Manuel Moreira, Conservas Ramírez. Nós temos uma larga presença a nível internacional. São quase 60 mercados, mas há sempre um novo mercado para, de facto, explorar e descobrir. E obviamente que há aqui alguns mercados na Ásia e no Médio Oriente que queremos dar algum enfoque. São regiões onde temos uma presença menos musculada, digamos assim. Ok. E obviamente que estamos aqui a trabalhar nesse sentido, porque isto é um trabalho que requer muita análise, muita resiliência e tempo. Flexibilidade para nos conseguirmos adaptar aqui um bocadinho às diferenças. Produtos, embalagens, rotulagens, enfim. Claro que sim. Há um processo muito grande. Nós entramos no Vietnã, demorou 10 anos, portanto, para nós não é estranho todo esse processo. E este workshop é interessante porque há sempre algo de novo que podemos aprender e assimilar e ajudar até a melhorar os nossos processos. Obrigado. Claro que sim, e espero que consigam tirar daqui algum proveito para esse trabalho de crescimento. Claro, obrigado, então. Obrigada. Ok, temos só aqui a Marta a dizer que não consegue intervir porque está. Ok, sem problema. Obrigada, Marta. Assim, entretanto, o Cláudio, aqui a Clara Castro também. Olá, muito bom dia. Bom dia. Meu nome é Cláudio Ribeiro e acabando aqui um bocadinho, continuando com o cluster das conservas. Eu sou gestor comercial também de um grupo de conservas, a Conservas Cal Norte e a Oriosa Conservas Pescado, e também somos maioritariamente exportadores. E é um bocadinho como o Manel diz, temos sempre novos mercados, novas oportunidades, novas maneiras de fazer o approach ao mercado e é por isso que estamos aqui também. Está bem? Ok, muito obrigada, Cláudio. Bem, bom dia a todos. Bom dia. Sou a Clara, dos Azeites Acúchula, e também nós já estamos com uma presença internacional há muitos anos, muito focada no mercado europeu e no mercado americano também, Coreia também, e portanto estamos aqui neste workshop porque queremos também expandir a nossa presença e consolidar nos mercados em que já estamos e procurar novos mercados e portanto estamos aqui também para receber todas as informações que sejam possíveis para consolidar a nossa estratégia. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Clara. Não sei aqui se mais alguém que queira só fazer esta breve apresentação. Força, Armanda. Não sei se a Armanda está a falar, não. Eu pelo menos não estou a conseguir ouvir, não sei. Não sei aqui, Fernando, Bruno, penso que a Armanda tinha colocado a mão no ar, mas não estou a conseguir. Armanda, pode tentar verificar, nós daqui já desbloqueamos o micro. Não sei, poderá ser aqui algum. Podemos tentar depois aqui mais à frente, novamente, se calhar, Fernando. Não sei se poderá.
ser alguma questão com a ligação. Ok, Não sei. se não conseguir, pode tentar sempre no chat, Armanda. Ok. Não sei se, entretanto, mais alguém quer aqui intervir, só dar aqui esta breve introdução. Muito bem, se calhar vamos avançando. Também alguma coisa, por favor, vão escrevendo no chat, que eu também vou tentando ver e vamos interagindo aqui dessa forma. Depois estavam aqui no chat a perguntar se vamos partilhar a gravação. Eu penso que depois, mais tarde, vai ser partilhada a gravação da sessão integral pelo Bruno ou pelo Fernando. Agora não tenho a certeza, mas depois vai ser partilhada. Okay? Pronto, eu vou voltar então aqui à apresentação. Vendo aqui só um bocadinho em maior detalhe aquilo que será a agenda da nossa sessão, eu queria começar por refletirmos aqui um bocadinho sobre a importância e porque é que é relevante a análise de dados no processo de internacionalização e no processo de tomada de decisão de uma empresa, no que concerne a abordagem de novos mercados e no que concerne também a atuação nos mercados em que já estamos presentes. No fundo, refletirmos aqui um bocadinho sobre esta temática e depois passarmos para aquilo que será o core ou o essencial da nossa sessão de hoje, que é o processo de seleção de mercados, percebermos aqui um bocadinho em que é que consiste este processo, qual é que é o principal objetivo, onde é que queremos que ele nos leve, qual é que é o papel da análise de dados numa seleção de mercados, depois compararmos um bocadinho os principais benefícios de termos uma seleção de mercados, uma análise de mercados sistematizada, face a quando esta análise não é sistematizada e é feita com base ou na nossa intuição, ou em algo que a nossa concorrência fez e por isso não se fundamenta propriamente num dado ou numa análise concreta, e depois vermos aqui então, como eu dizia há pouco, uma metodologia para fazermos esta seleção de mercados, que espero que depois também vos seja útil nos vossos processos de internacionalização. Como eu dizia há pouco, isto é apenas uma metodologia referente, existem certamente outras que também poderão ser relevantes, mas queria aqui expor esta, que é uma metodologia um bocadinho mais de análise quantitativa e comparativa de mercados e que nos permite, no fundo, priorizar e perceber aquilo que são os mercados mais relevantes para a nossa empresa e aqueles que poderão apresentar, no fundo, um maior número de barreiras para a nossa expansão internacional. Depois aqui, ainda dentro deste âmbito da seleção de mercados, vou também mostrar depois um caso concreto de um processo de seleção que foi desenvolvido, para também conseguirem, de uma forma mais palpável, perceber naquilo que se traduz esta ferramenta que vamos ver durante a sessão de hoje. E depois terminarmos aqui a sessão com dois temas. Qual é que é o papel da seleção de mercados na definição do posicionamento estratégico de uma empresa, ou seja, temos a seleção feita, onde é que queremos que isto nos leve, e depois vermos aqui algumas ferramentas que poderão ser úteis para recolher dados, recolher inputs, insights sobre os mercados internacionais alvo. Algumas dessas ferramentas que são de acesso gratuito e que, portanto, poderão utilizar de uma forma bastante fácil, outras que têm uma subscrição associada, mas vamos ver aqui todos os casos para perceber que ferramentas é que poderão, no fundo, ser mais interessantes para vocês. Avançando aqui, e antes de irmos aqui, como eu tinha dito, àquilo que é o tema central, que é a seleção de mercados, queria refletir aqui um bocadinho na importância da análise de dados no processo de tomada de decisão, quando falamos da nossa internacionalização. E, no fundo, este processo procura precisamente aquilo que o Fernando mencionava no início da sessão, que o processo de internacionalização de uma empresa seja mais coeso, seja mais seguro, seja mais sustentado e potenciar, no fundo, o sucesso de uma empresa quando vai abordar um mercado internacional. Obviamente que, por mais análises, por mais preparação que façamos, existirá sempre um risco inerente à internacionalização, que são as chamadas dores de crescimento do processo de internacionalização de uma empresa, mas esta análise pretende, no fundo, minimizar um bocadinho esses riscos e permitir que uma empresa se consiga preparar, consiga definir, no fundo, um conjunto de estratégias para dar resposta aos desafios do mercado e mais facilmente conseguir usufruir de todas as oportunidades que também estão inerentes a esse mercado. A verdade é que, e todos vocês aqui falaram que já têm muita experiência e já estão presentes em vários mercados internacionais, mas nenhum mercado é igual ao outro e existem sempre vários pontos que vão divergir entre aquilo que é
o nosso mercado nacional, ou mesmo mercados onde estamos presentes, e outro mercado que queremos começar a abordar, seja as características do nosso produto que são mais ou menos compatíveis com aquele mercado, seja o próprio consumidor que se calhar no nosso mercado nacional valoriza um determinado tipo de característica e no outro mercado externo vai valorizar outro tipo de característica no nosso produto e no nosso serviço, ou mesmo aqui falando já em cliente, o próprio cliente pode ser diferente, ou seja, se calhar no meu mercado nacional eu estou a abordar ou estou a atacar um determinado nicho e num outro mercado internacional o meu público-alvo também pode mudar ligeiramente. Ou se calhar eu tenho uma estratégia de comunicação já muito bem definida para comunicar o meu produto, para divulgar as minhas mais-valias, e se calhar no mercado A ou B, aquilo que move o consumidor, aquilo que o faz comprar, pode ser um fator diferente. Se calhar no meu mercado nacional destaco o fator preço, mas se calhar no mercado A ou no mercado B eu devo destacar o fator de ter um packaging sustentável, de ser um produto de extrema qualidade e, portanto, é o percebermos estes detalhes, percebermos como é que o cliente se comporta, quais é que são os seus padrões de compra, quais é que são as suas preferências, que nos permitem, no fundo, definir uma estratégia alinhada com aquilo que é a realidade do mercado e aumentar a probabilidade de termos sucesso nesse mercado. Este acaba por ser aqui um bocadinho o papel da análise de dados e posso já até aqui dar-vos um caso concreto que mostra de facto que isto é importante e que a análise prévia e a compreensão prévia de um mercado antes da abordagem é de facto importante. Recentemente tive um caso de um cliente, era uma empresa portuguesa que produzia enchidos e estavam a abordar o mercado polaco já há algum tempo e o feedback que tinham até era positivo, iam conseguindo receber alguns pedidos de cotação, pedidos de envio de amostras e faziam este envio, mas sentiam que após enviar as amostras ao mercado havia quase que um interromper da comunicação e não estavam a conseguir perceber qual é que era a origem, o que é que estava no fundo a motivar isto. E aquilo que foi feito foi analisar o mercado, perceber um bocadinho o que é que a concorrência oferece, analisar em concreto os produtos da concorrência, falar com alguns consumidores, dar-lhes o produto a provar e tentar ter aqui o feedback deles. E aquilo que se percebeu é que os enchidos da empresa portuguesa tinham um elevado teor de cominhos, o que não é um sabor apreciado ou comum no mercado polaco, e isso estava a ser aqui o principal entrave para conseguirmos continuar a comunicação com o mercado e com os distribuidores polacos. Portanto, aquilo que a empresa fez ao tirar esta conclusão foi ajustar um bocadinho aquilo que é a receita do produto, diminuir o teor de cominhos e com isso conseguiu ultrapassar esta barreira. Ou seja, no fundo, se esta análise tivesse sido feita previamente à abordagem ao mercado, isto poderia ter sido uma adaptação prévia e se calhar ganhávamos aqui algum tempo, o que numa fase inicial se calhar se olha como perder tempo e desperdiçar tempo aqui a fazer estas análises, tinha sido um ganhar de tempo porque teríamos conseguido ultrapassar esta barreira mais facilmente numa fase prévia. E, portanto, esta análise, este perceber um bocadinho melhor o mercado, tem precisamente como objetivo nós conseguirmos desenvolver um produto e um serviço que esteja totalmente alinhado com aquilo que é a realidade do mercado, conseguirmos perceber o que é que o nosso consumidor, ou quem é o nosso consumidor e o que é que ele vai valorizar para que consigamos comunicar de uma forma muito mais eficiente e com isso, se estivermos totalmente alinhados com aquilo que são as vontades, com aquilo que é o que o consumidor procura, termos aqui uma relação muito mais forte, muito mais coesa com o mercado. Portanto, no fundo, o objetivo desta análise é permitir-nos posicionar de uma forma um bocadinho mais competitiva, permitir-nos otimizar os nossos esforços, onde é que vamos alocar os nossos recursos, ok? Por exemplo, eu se calhar no meu mercado nacional até tenho uma estratégia de comunicação muito bem definida, via email marketing, por exemplo, mas se calhar no mercado A o que funciona melhor é eu estar junto de uma cadeia retalhista a distribuir flyers, então eu já vou direcionar os meus esforços para aí, vou conseguir otimizar um bocadinho aqui as minhas operações. E no fundo a análise de dados pretende que as empresas consigam alcançar essa eficiência, ajudá-las a identificar desafios, a identificar oportunidades que até podiam estar a ser negligenciadas se esta análise não fosse desenvolvida. Como eu dizia há pouco, pretendemos sempre que o risco seja minimizado. Claro que vai sempre haver risco e acreditar que o vamos conseguir eliminar não é de todo realista, mas esta análise permite, no fundo,
minimizar os riscos ou os perigos em que incorremos quando estamos a avançar num processo de expansão internacional. Okay? Não sei se até aqui alguém quer fazer aqui algum comentário. Eu aproveito e bebo um bocadinho de água, e se alguém quiser colocar alguma questão também, vou ver aqui no chat. Se alguém poderá. Muito bem. Pronto, vou aqui avançando e entrar. Isto foi aqui apenas uma introdução para refletirmos um bocadinho, de facto, em qual é que é a importância deste processo, e agora entrava aqui naquilo que será o core da nossa sessão, que é, no fundo, o processo de seleção de mercados. E este processo de seleção, e como eu dizia inicialmente, isto é apenas uma abordagem que pode ser feita à seleção de mercados, ok? Existiram outras, esta é aquela que vamos aqui tentar perceber e ir um bocadinho mais a fundo durante a sessão de hoje. Isto é uma análise comparativa entre vários mercados, uma análise de origem quantitativa, que tem como objetivo permitir-nos, ok, eu estou indeciso entre o mercado A, B, C e D, e eu quero perceber qual é que é o mais relevante, qual é que tem o maior número de oportunidades para mim, qual é que representa um maior risco. No fundo, a seleção de mercados pretende priorizar os mercados que eu tenho no meu leque de prioridades, digamos, para a minha expansão internacional, de modo a nós conseguirmos apostar os nossos recursos naquele mercado que efetivamente me pode trazer um maior retorno e que está mais alinhado com aquilo que é a minha oferta, com aquilo que é o meu posicionamento. E torna-se aqui também relevante nós percebermos então, ok, mas qual é que é a vantagem desta seleção de mercados baseada em dados e que, portanto, é uma seleção de mercados mais sistematizada, com uma seleção de mercados não sistematizada. Quando nós falamos aqui de uma seleção não sistematizada, estamos a pensar, ok, quando a decisão é tomada com base na nossa intuição, com base na nossa suposição, ou com base no que eu vi o meu concorrente fazer e até resultou, e portanto penso que poderá também resultar comigo. Isso é se calhar um processo mais subjetivo, enquanto que na seleção de mercados sistematizada, o objetivo é nós tomarmos a nossa decisão não com base naquilo que nós achamos, mas com base naquilo que os dados acerca do mercado nos estão a dizer, de modo a que eu consiga, no fundo, melhorar aqui a precisão e a capacidade de identificar mercados que efetivamente me trazem potencial e me trazem novas oportunidades. Pretende também, no fundo, ajudar a identificar os riscos e ajudar-me a definir estratégias que me permitam mitigar esses riscos, alocar os meus recursos onde eles têm exatamente que ser alocados, ao invés de, por exemplo, eu estar a apostar no mercado A e depois concluir que se calhar o mercado B ou C tinha tido mais potencial para a minha empresa ou estava mais alinhado com aquilo que são os meus objetivos de curto, médio a médio prazo. E no fundo, o principal objetivo é também fazer com que uma empresa consiga posicionar-se de uma forma mais competitiva, que se consiga diferenciar daquilo que já existe no mercado, da concorrência que já existe no mercado que vamos abordar. Portanto, este acaba por ser aqui o objetivo de uma seleção de mercados sistematizada, ou seja, basear a decisão em dados, reduzir um conjunto de erros, conseguirmos, ao conhecer muito bem o mercado que vamos abordar, adaptarmos-nos mais facilmente a mudanças ou imprevistos que possam surgir, porque garanto que eles vão sempre surgir, vão sempre acontecer alguns fatores que não estávamos à espera, que não estávamos a contar, e dominando aquilo que é o mercado, tendo um conhecimento mais amplo daquilo que o caracteriza, conseguiremos de uma forma muito mais ágil responder a estas dificuldades ou a estes imprevistos que possam surgir e, no fundo, ter uma presença internacional muito mais consolidada no tempo e que nos conduza mais facilmente aos resultados que nós pré-definimos para a nossa empresa como objetivo para atingir no médio prazo. E aqui olhar um bocadinho para como se processa, e eu queria já entrar nesta componente mais prática, porque acho que acaba por ser também muito, muito mais interessante. Eu dizia ao início que este é um processo quantitativo, uma análise comparativa e quantitativa de mercados, e aquilo que também defendo é que, sendo esta uma análise quantitativa, o objetivo é que nos permita reduzir uma panóplia mais alargada de mercados para um conjunto mais restrito de mercados que efetivamente se alinham com a minha estratégia e que efetivamente me poderão trazer aqui um conjunto de oportunidades mais interessantes. Contudo, e defendo sempre que após esta análise mais quantitativa, deve ser sempre feita uma análise um bocadinho mais qualitativa, de forma a perceber outro tipo de questões inerentes ao mercado, seja uma análise de benchmarking para caracterizar em maior detalhe
a oferta que já existe no mercado, para eu conseguir perceber como é que me poderei distinguir, seja fazer uma análise ao nível regulamentar, principalmente quando falamos em mercados fora da Europa, isto acaba por ter bastante relevância e, portanto, é esta análise que vamos ver agora. Acredito que se deve sempre seguir uma análise um bocadinho mais qualitativa. Mas olhando aqui agora para o processo de seleção de mercados, eu diria que ele se pode dividir em 6 grandes etapas, 6, 7, porque existe aqui uma prévia que deve sempre ser considerada, que é nós definirmos, numa primeira instância, qual é o grupo de mercados que eu vou analisar, qual é o grupo de mercados que, a priori, eu acredito que possam ter potencial para a minha empresa. E isto consiste, no fundo, em reduzir o globo a um conjunto mais pequeno de mercados, que eu diria que não devem exceder os 15 a 20 neste processo e nesta metodologia concreta que vamos ver. Isto pode ser feito com base na minha percepção daqueles mercados que têm mais potencial, ou então podemos de antemão definir 1, 2 indicadores, perceber o desempenho do globo e dos vários mercados nesses indicadores e, com base nisso, restringir o número de mercados que estamos a considerar. Ok? Feito isso, entramos aqui no processo de seleção de mercados e, sendo isto uma análise comparativa, nós vamos ter que comparar os mercados em diversos fatores que são relevantes. Ou seja, o primeiro passo será sempre a escolha dos critérios, a escolha dos indicadores de avaliação que considero relevantes e que devemos considerar na análise a cada um dos mercados. E esta escolha deve sempre ter por base o pensamento de o que é que afeta a minha empresa quando me estou a internacionalizar, o que é que vai potenciar o meu sucesso naquele mercado, o que é que pode ser uma barreira para mim naquele mercado. E, ao pensar nisto, definir o conjunto de fatores que queremos avaliar. Sempre tendo em mente que isto é uma análise quantitativa e, portanto, todos os fatores que venham a ser definidos devem ser passíveis de ser quantificados, no fundo, de ser mensurados, para os conseguirmos avaliar neste processo de seleção de mercados. Quanto ao tipo de critérios que nós podemos aqui considerar, aos indicadores de avaliação, mais à frente eu vou mostrar aqui várias tipologias de indicadores, de várias índoles, e vamos ver isso mais a fundo. Mas, de uma forma geral, nós podemos ter indicadores macroeconómicos, por exemplo, porque me interessa saber se economicamente aquele mercado vai estar mais ou menos estável, porque me interessa saber se é um mercado com maior ou menor corrupção, porque pode afetar a questão dos pagamentos, por exemplo. Pode ser depois aqui alguns fatores mais setoriais, nomeadamente se o meu setor está a crescer, o número de consumidores que eu tenho disponíveis naquele mercado. Ou seja, podemos ter aqui diferentes tipos de questões e diferentes tipos de indicadores a considerar. Definidos os indicadores-alvo, temos condições para passar para a segunda etapa do processo, que consiste aqui na atribuição de pesos a cada um dos critérios que definimos anteriormente. Isto porque nem todos os fatores que eu vou definir como sendo importantes para mim avaliar vão ter o mesmo peso ou vão ter o mesmo impacto na minha empresa. E, portanto, é também relevante eu fazer essa diferenciação entre cada um dos indicadores e aqueles que têm uma maior importância, aqueles que me poderão impactar de uma forma mais expressiva, atribuir-lhes um maior peso e fazer com que eles tenham um maior impacto na minha escolha de mercados prioritários para a abordagem. Ok? Esta é a segunda etapa do processo. Tendo os indicadores definidos, tendo os pesos atribuídos a cada um desses indicadores, a cada um desses critérios, estamos aptos para avançar para a recolha de informação para cada um dos indicadores e para cada um dos mercados que eu estou a considerar no meu processo de internacionalização. Esta recolha de informação tem, no fundo, duas subetapas. A primeira subetapa passa por identificar as fontes de informação, ok? Onde é que eu vou recolher essa informação? E aqui é sempre importante nós trabalharmos com, em primeiro lugar, fontes credíveis, fontes confiáveis e que nos deem dados nos quais nós possamos acreditar, que sejam fidedignos. E depois, um segundo ponto, fontes de informação que me permitam aceder a dados para a maioria dos mercados que eu estou a considerar. Isto porque, um bocadinho com base na experiência que tenho tido no desenvolvimento deste tipo de projetos ao longo dos últimos anos, por vezes basta nós utilizarmos uma fonte de informação distinta que para o mesmo mercado e para o mesmo indicador os dados vão ser diferentes. E, portanto, para nós conseguirmos depois comparar a nossa informação, importa que ela venha de uma fonte fidedigna e de uma fonte que me disponibilize dados para a maioria dos indicadores que eu estou a analisar. Feita esta etapa, tendo toda a informação recolhida, tendo todas as fontes de informação,
podemos então passar para a análise de dados. E basicamente esta análise de dados tem aqui duas etapas. Uma primeira etapa é colocar os dados ou trabalhar os dados de modo a que eu os consiga comparar. Isto porque, naturalmente, tendo vários tipos de indicadores, eu vou ter vários tipos de unidades de medida. Por exemplo, eu vou ter, se calhar, o PIB do mercado, que vai estar em numerário, vou ter depois o crescimento de um determinado setor, que vai estar em percentagem, e, portanto, trabalhar um bocadinho os dados para que os consigamos comparar e depois ponderá-los com base nos pesos que atribuímos aqui atrás, na etapa 2, a cada um dos indicadores que foi sendo definido no processo de seleção de mercados. Feita esta análise, vamos conseguir chegar ao nosso ranking de mercados, ou seja, nós inicialmente reduzimos o globo a 15, 20 mercados e a seleção de mercados vai-me permitir colocá-los no ranking do mais interessante, do que tem o maior número de oportunidades, tendo em conta os critérios que eu defini e os pontos que eu alinhei como sendo os mais relevantes para a minha empresa, até àquele que tem menos oportunidades ou que poderá representar aqui um maior risco para a minha empresa. No entanto, este processo eu costumo dizer muitas vezes que não é, ok, está aqui o ranking de mercados organizado e, portanto, agora vamos lá abordar o mercado que está em primeiro lugar. A ideia não é essa, a ideia é que depois seja feita uma análise crítica e uma interpretação desses resultados. Ok, fizemos esta análise, chegamos a este top 3 de mercados. Mas porquê é que estes estão a ser priorizados? Em que fatores é que eles se distinguiram? Isto está efetivamente alinhado com aquilo que eu quero para a minha empresa, para a minha estratégia? Ou seja, no fundo, depois analisar o resultado a que chegamos, cruzar esse resultado com aquilo que já é o nosso conhecimento do negócio e com aquilo que são os nossos objetivos para a empresa no curto prazo. Esta é uma etapa fundamental do processo, é, no fundo, interpretar o que o processo de seleção me está a dizer. E depois temos aqui uma sexta etapa, que eu diria que é opcional, mas que é muito importante, a que nós chamamos testes de resistência. E os testes de resistência têm, no fundo, como objetivo perceber a maior ou a menor consistência dos resultados a que eu cheguei. E consiste simplesmente em olhar para o meu resultado e pensar, ok, se eu alterar aqui esta variável, se eu retirar este indicador ou se eu der mais peso àquele indicador, o meu mercado prioritário, o meu top 5 de mercados vai permanecer exatamente o mesmo? Se sim, perfeito. Isto mostra que o processo de seleção e que estes mercados são efetivamente aqueles que têm mais potencial para a minha empresa, mas se ao provocar pequenas alterações ao processo, isto nos levar à identificação de um novo conjunto de mercados prioritários, isso vai nos mostrar que os resultados, se calhar, não eram assim tão consistentes e, portanto, carece aqui de uma análise e de uma interpretação um bocadinho mais crítica do nosso lado. Okay? Estes, no fundo, são os vários passos do processo. Eu, em seguida, vou-vos mostrar aqui um exemplo mais prático na ferramenta que utilizamos para conseguirmos, no fundo, materializar isto tudo que estamos aqui a dizer. Mas não sei se até agora alguém tem alguma questão que queira colocar. Ok, muito bem. Eu vou então avançar. Alguma coisa, por favor, estejam à vontade para interromper. E antes de vos mostrar o exemplo prático do que falava, eu queria voltar aqui àquilo que é a primeira fase do processo de seleção de mercados, que é a escolha dos critérios, dos indicadores de avaliação que vão ser considerados no processo de seleção de mercados. Eu dizia há pouco que podemos ter vários tipos de indicadores, tendo por base aquilo que são os objetivos, a estratégia, a realidade de uma empresa, e agora queria percorrer aqui alguns dos indicadores que normalmente são considerados neste processo. Temos aqui um primeiro grupo que são as questões setoriais, que normalmente são um grupo de indicadores que tem um maior peso, porque são aqueles que vão afetar de uma forma mais expressiva o sucesso ou os resultados que a empresa vai conseguir ter no mercado internacional que está a abordar. Aqui podemos ter, por exemplo, fatores como o crescimento do meu setor-alvo, ou, por exemplo, se eu quero entrar via retalhistas, o número de retalhistas que existe no mercado, ou, por exemplo, se eu quero entrar através de comércio online, ver o crescimento ou a penetração do setor de e-commerce no mercado, ou seja, questões mais voltadas ao meu negócio em específico, ao meu produto em específico. Posso, por exemplo, analisar as importações daquele mercado do meu produto e as importações daquele mercado de Portugal, neste caso, para compreender se há uma maior ou uma menor abertura a players portugueses,
ou seja, aqui um conjunto de fatores mais associados ao nosso negócio. Depois temos sempre um grupo de indicadores macroeconómicos que pretendem aqui medir, no fundo, a maior ou a menor estabilidade económica que é esperada para um determinado mercado, o poder de compra, questões como se é um mercado aberto à entrada de players externos ou não, ou seja, são fatores que, apesar de não impactarem tão diretamente o nosso core business, vão acabar por ter impacto no processo negocial, no processo um bocadinho mais administrativo, logístico, por exemplo, e que, portanto, são também pontos que devem ser considerados e analisados e que podem carecer aqui da definição de algum tipo de estratégia para fazer face a eventuais dificuldades que o mercado possa apresentar. Ok? Depois temos aqui um grupo de indicadores concorrenciais, que normalmente pretende medir a maior ou a menor competitividade de um mercado, e isto pode ser medido de diferentes formas, ou seja, através de vários fatores de análise. Um fator pode ser, por exemplo, o número de empresas concorrentes que eu tenho a atuar naquele mercado. Se estamos a falar de um mercado mais ou menos exportador, um mercado mais exportador, à partida vai-me dar a indicação de que posso ter um maior nível de concorrência instalada naquele país, ok? Ou seja, depois estes fatores têm sempre que ser definidos e alinhados de acordo com aquilo que são os interesses e a realidade de cada empresa. Depois também aqui um conjunto de fatores mais na ótica cultural, geográfica e tecnológica, para avaliar aqui algum tipo de barreira cultural, algum tipo de barreira, por exemplo, linguística que possa haver. Imaginemos que na minha empresa só tenho pessoas que falem inglês. Se eu vou para um mercado que só fala francês ou que tem uma proficiência em inglês mais baixa, isso poderá aqui ser um eventual entrave e pode ter que me levar a definir uma determinada ação para fazer face a essa dificuldade. Portanto, aqui estes indicadores têm um bocadinho esse objetivo. E depois, um último grupo de indicadores que chamamos de indicadores organizacionais e que nem sempre são utilizados neste processo de seleção de mercados, mas que têm um bocadinho como objetivo refletir dinâmicas mais internas e relativas à própria empresa. Imaginemos que, por exemplo, há bocadinho falavam aqui algumas empresas que já estão presentes em 60 mercados internacionais e o objetivo não é abordar um mercado novo, mas sim perceber entre os mercados em que eu estou presente, qual é aquele em que vou apostar um bocadinho mais, qual é aquele em que vou alocar um bocadinho mais de recursos. Então, se calhar aqui um dos indicadores que podemos considerar nesta vertente organizacional é a percentagem de vendas que temos para cada um desses mercados, porque à partida vou priorizar mercados onde eu já tenha uma presença um bocadinho mais evidente. Por exemplo, ok? São mesmo apenas alguns exemplos para termos como base. E agora eu gostava então de vos mostrar um exemplo prático da aplicação deste processo, ok? Eu vou pegar aqui para vos mostrar o exemplo numa empresa que trabalha no setor de packaging, ok? Que desenvolve vários tipos de packaging para produtos alimentares, principalmente para fruta, legumes, ok? Cujo principal fator que a distingue é o facto de ser um produto sustentável, ok? Totalmente reutilizável e biodegradável, e também o facto de ter incorporado um sistema de rastreabilidade, ou seja, alguma componente também de inovação, ok? E eu agora vou-vos mostrar então aqui um exemplo prático de uma seleção de mercados. Vou só parar a partilha e iniciar novamente. Não sei se me conseguem só confirmar se estão a ver um documento Excel, neste caso. Sim, estamos a ver. Ok, obrigada. Muito bem. Isto é então um caso de um processo de seleção de mercados. Conforme nós falávamos, o primeiro passo foi definir os mercados que seriam considerados, que constam aqui, nesta primeira linha. Aqui, neste caso, foram 14 mercados, peço desculpa, que foram analisados neste processo. Definidos os mercados, passou-se para a definição dos indicadores, dos fatores que seriam analisados no processo de internacionalização, que constam aqui nesta primeira coluna. E, como podem ver, foram analisados vários grupos de indicadores. Os indicadores macroeconómicos, geográficos, culturais e tecnológicos, depois aqui as questões setoriais e depois as questões concorrenciais e organizacionais. Ok?
Pronto. Dentro de cada grupo de indicadores, aquilo que foi feito foi definir, no fundo, vários fatores que permitiam tirar conclusões acerca da estabilidade económica, acerca do contexto cultural, acerca do próprio setor, ok? Por exemplo, aqui dentro da componente macroeconómica, aquilo que foi definido, que foi analisado foi, no fundo, a análise ao PIB, para perceber se é um mercado com maior dimensão ou menor dimensão, maior estabilidade ou menor estabilidade em termos económicos. Foi também feita, por exemplo, uma análise ao índice de competitividade, que mede, no fundo, a maior ou a menor abertura que o mercado tem para players externos, se é um mercado mais fácil ou menos fácil de se penetrar, a questão de crescimento previsto para o PIB, a questão de corrupção, ou seja, tudo isso foi analisado. Aqui dar só a nota, porque há bocadinho também falavam aqui muito da zona dos Emirados, aqui mercados um bocadinho mais longínquos. Quando analisamos esse tipo de mercados ou quando estamos a ponderar uma expansão para esse tipo de mercados, a análise a este tipo de indicadores mais macroeconómicos, mais culturais, acaba por assumir uma importância um bocadinho acrescida, porque são mercados que à partida se vão distanciar e diferenciar um bocadinho mais daquilo que é a realidade no nosso mercado doméstico ou mesmo nos mercados europeus. Por isso são indicadores que acabam por ganhar alguma relevância. Depois dar-vos só aqui o exemplo, por exemplo, dentro da questão geográfica, cultural e tecnológica, a questão da proficiência em inglês, porque, por exemplo, neste caso, isto era uma empresa que só tinha recursos que falavam ou português ou inglês e, portanto, mercados que não fossem proficientes em inglês representariam aqui uma dificuldade de comunicação, por isso foi um fator que foi analisado. Depois, por exemplo, andando aqui para a questão mais setorial, como vos dizia, o principal fator que distinguia o produto desta empresa era o fator de sustentabilidade, o fator de ter alguma inovação incorporada no produto. Por isso, foi-se analisar um bocadinho a valorização que o mercado dava à questão da sustentabilidade, através do indicador do desempenho ao nível da sustentabilidade, ok? E aqui só outra notinha que também acho importante dar é que muitas vezes nós idealizamos um conjunto de fatores que queremos analisar, mas sendo isto uma análise quantitativa, depois às vezes temos que pensar de que forma ou através de que fatores é que eu vou conseguir medir este ponto que é importante para mim. Por exemplo, neste caso, era importante para a empresa perceber a maior ou a menor valorização que o cliente ou que o mercado dava à sustentabilidade, então fomos analisar o desempenho ao nível da sustentabilidade, a questão da reciclagem, ou seja, um conjunto de fatores que nos permite tirar ilações acerca deste ponto. Depois, por exemplo, aqui ainda na vertente setorial, foi analisado o crescimento de cada um dos subsetores que a empresa pretendia abordar, nomeadamente isto era packaging para legumes, charcutaria, fruta, portanto foi analisado o crescimento de cada um desses subsetores. Mercados que tenham um maior crescimento são mercados com maior potencial e, paralelamente, isto vai também dar indicações em que tipo de subsetor é que eu me devo focar, ok? Se eu selecionar o mercado A e esse mercado estiver a crescer particularmente na questão dos frutos secos, então se calhar a minha solução para frutos secos vai ter um potencial acrescido nesse mercado. Portanto, permite também direcionar um bocadinho aqui os nossos esforços e onde é que nos vamos concentrar, como é que nos vamos, no fundo, comunicar para o mercado. Depois aqui também se analisou, por exemplo, o número de retalhistas a operar no mercado alimentar, porque era o canal privilegiado pela empresa para entrar no mercado e, portanto, todos estes fatores foram aqui considerados e analisados. Outro fator que, por acaso, neste caso não foi considerado, porque tendo em conta os mercados não fazia tanto sentido, mas quando falamos de mercados um bocadinho mais longínquos pode fazer sentido, é a análise à questão das taxas aduaneiras, ou seja, perceber que mercados é que poderão aplicar uma taxa aduaneira mais elevada, porque isso vai afetar um bocadinho a nossa competitividade. Por isso, pode também ser um tipo de indicador setorial relevante considerar mediante os mercados que estamos a analisar. Okay? Pronto. Depois aqui, dentro da vertente concorrencial, aquilo que se analisou foi, por exemplo, se era um mercado mais ou menos exportador, a balança comercial no sentido de perceber se vende ou se compra mais, ou seja, foram aqui analisadas todas essas questões para os produtos específicos da empresa, ok? Isto sempre com foco naquilo que é a empresa. E depois tivemos aqui também, neste caso, aplicou-se a questão dos indicadores organizacionais, porque era uma empresa já com uma presença internacional já bem estabelecida e, portanto, aquilo que se fez aqui foi
priorizar um bocadinho os mercados onde a empresa já tinha essa presença, ou dar-lhes aqui um bocadinho mais de destaque no processo de seleção. Ok? E com isto, aquilo que fizemos foi completar a primeira fase do processo de seleção. A segunda fase foi atribuir peso aos indicadores, ou seja, distinguir o seu nível de importância, que era aquilo que víamos há bocadinho. E como falávamos, normalmente o grupo de indicadores setoriais acaba por ser aquele que é mais relevante. Neste caso, em concreto, por exemplo, ele foi responsável por 65% do peso do meu resultado final. E depois, em segundo lugar, em termos de peso, tivemos aqui a componente concorrencial, com 15%, e depois o restante distribuído entre aquilo que são os indicadores macroeconómicos, geográficos, culturais, tecnológicos e a questão organizacional. Okay? Feita esta parte, avançamos aqui para a recolha de informação, que numa primeira fase requer então a identificação das fontes de informação que vão ser utilizadas, que neste caso estão aqui identificadas, ok? Essa identificação, ou seja, perceber fontes credíveis, que fontes é que podemos ter acesso com dados para todos os mercados que estamos a analisar. E depois, mais à frente, eu vou partilhar convosco algumas dessas fontes que depois poderão ter como base para análises que venham a desenvolver. E depois passamos à recolha de dados propriamente dita, que é aquilo que vemos aqui, ou seja, a recolha de informação para cada um dos mercados e para cada um dos indicadores que definimos. Okay? E com isto completamos aqui a primeira parte do processo de seleção e podemos passar depois para a análise de dados. A análise de dados, que se acaba por dividir nesta metodologia, acaba por se dividir em duas etapas essenciais. Uma primeira etapa é trabalhar os dados, colocá-los de modo a que consigamos, no fundo, compará-los, porque, por exemplo, neste caso estamos aqui a falar no PIB, é um valor numerário, mas depois aqui isto já é um ranking, isto aqui já é uma percentagem, ou seja, eu não consigo propriamente comparar os meus dados entre si. E, portanto, aquilo que é feito é uma homogeneização de informação, em que se procura colocar os dados todos na mesma unidade de medida para que eu consiga comparar o desempenho dos mercados e comparar um indicador com o outro, ok? Conseguir perceber, ok, por exemplo, este mercado tem melhor desempenho na questão do PIB do que tem na questão da competitividade. Ou seja, conseguirmos fazer este tipo de análise. Isto é a primeira parte da análise de dados e depois temos a parte da ponderação, que é, no fundo, considerando os pesos e a importância relativa que eu atribuí a cada um dos indicadores, aplicar essas mesmas ponderações e chegar então àquilo que é o meu resultado final e que me permite, no fundo, colocar os meus mercados num ranking. Neste caso, o primeiro mercado foi a Dinamarca, depois Espanha, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, e eu tinha aqui o meu top 5 de mercados definidos, tendo por base aqueles indicadores e aqueles pesos, aquelas ponderações que eu atribuí a cada um desses indicadores. E, portanto, aquilo que se deveria agora seguir era eu analisar um bocadinho de forma mais particular o desempenho de cada um destes 5 mercados nos vários indicadores, perceber onde é que eles mais se destacaram e depois optar por aquele ou por aqueles que são os mercados que eu efetivamente quero apostar e quero investir, sendo que, como eu dizia há pouco, isto é uma análise quantitativa e que esta análise deverá sempre seguir depois uma análise um bocadinho mais qualitativa, mesmo ao nível da concorrência, identificação de potenciais parceiros, fazer toda essa análise, questões regulamentares, isso deve ser aqui o próximo passo, mas já muito mais focada naquilo que é o mercado, que à partida me indica ter maior potencial, e não direcionada, por exemplo, a todos os mercados. É algo muito mais orientado e que me permite, no fundo, otimizar os esforços que eu vou alocar ao meu processo de internacionalização. Outro ponto que aqui era importante e que não sei se recordam, mas que era há pouco a última etapa do processo de seleção de mercados, era testar no fundo o quão fidedignos ou o quão consistentes são estes resultados, fazendo aqui pequenos testes de resistência. E estes testes de resistência podem ser variados. Normalmente um teste de resistência que fazemos sempre é chegar aqui às ponderações que atribuímos e pensar: ok, e se os indicadores setoriais fossem responsáveis por 100% do meu resultado? E então é só chegarmos aqui, passar todos os outros fatores para 0, este aqui passamos para 100 e fazemos a respectiva distribuição pelos vários indicadores que estamos a considerar e depois vamos ver como é que isso se reflete no meu ranking de mercados. Se mantiver
perfeito, significa que eu tenho aqui um resultado bastante coeso, bastante consistente. Se alterar, percebermos o porquê disso acontecer, o que é que isso pode, no fundo, representar. Ok? Não sei se aqui neste ponto alguém tem alguma dúvida, sei que pode ser um bocadinho de informação, mas se alguém tiver alguma questão, por favor, estejam à vontade para colocar no chat. Muito bem, vou então aqui seguir alguma coisa à vontade. No final também teremos aqui um momento mais para ver alguma questão que possam ter. Pronto, voltando aqui à nossa apresentação e só concluindo, antes de entrarmos aqui na última parte de análise a ferramentas que poderão ser interessantes para esta recolha de informação, percebermos então qual é que é o papel deste processo no nosso posicionamento estratégico. Ok, eu fiz toda a seleção, eu após a seleção vou analisar em maior detalhe o mercado A ou o mercado B que eu identifiquei como sendo o meu mercado prioritário e como é que isso deve então impactar o posicionamento estratégico que eu vou definir para a minha empresa. No fundo, o objetivo é que este processo nos ajude, ou seja, em primeiro lugar, que esteja extremamente alinhado com os meus objetivos, com aquilo que é a minha visão para a minha empresa. Em segundo lugar, que me ajude a definir um conjunto de ações para eu gerir o risco, priorizar mercados que efetivamente tenham condições mais apetecíveis para a minha empresa e que não me tragam um conjunto acrescido de dificuldades, que eu me consiga adaptar antes de abordar o mercado àquilo que são as suas necessidades, àquilo que é a realidade, a expectativa, o padrão de consumo do mercado-alvo que vou abordar, conseguindo alocar aqui os meus recursos e os meus esforços às componentes que efetivamente vão ter peso para mim e não dispersar um bocadinho os esforços que estamos a alocar ao nosso processo de internacionalização. E tudo isto, no fundo, portanto, também alimentar, e já víamos isso há pouco, no fundo, maximizar e alimentar aqui o potencial de diferenciação que eu vou conseguir ter no mercado internacional e conseguir, no fundo, ter uma relação um bocadinho mais próxima com potenciais clientes, com potenciais parceiros, conseguir ter um posicionamento mais coeso e mais estável no mercado ou nos mercados internacionais em que quero apostar. Okay, este acaba por ser aqui um bocadinho o papel de seleção, ser um mecanismo orientador para a definição da estratégia de uma empresa e para permitir à empresa orientar a alocação dos seus esforços. Okay? Avançando agora aqui para a questão das ferramentas, ou seja, víamos há pouco que nós, definimos os indicadores, definimos os fatores que efetivamente para nós são interessantes analisar e depois temos então que identificar fontes de informação que sejam credíveis e que me permitam aceder à informação para eu fazer então a análise aos vários mercados que estamos a considerar. E por isso eu fiz aqui uma seleção de algumas ferramentas que considero interessantes, que nos permitem aceder a vários tipos de informação. Algumas delas, como eu dizia, são gratuitas, outras requerem aqui uma subscrição e têm planos pagos, mas são ferramentas que considero bastante interessantes, principalmente nesta questão da seleção de mercados e da análise comparativa de mercados, ok? Eu vou passar aqui por cada uma delas, vou até mostrar um bocadinho como é que funcionam, que tipo de informação é que podemos ter disponível nestas plataformas, ok? Pronto, uma primeira plataforma que temos aqui é o Santander Trade. Normalmente esta plataforma pode ser paga, mas existe uma grande parte de informação que nós conseguimos consultar de forma gratuita, requer apenas que façamos o registro na plataforma e permite-nos aceder a vários tipos de informação, nomeadamente questões mais económicas, questões mais sobre comércio internacional, barreiras alfandegárias, ou seja, tudo isso está aqui concentrado. Eu vou só parar a partilha e partilhar o ecrã inteiro, que é para eu conseguir mostrar-vos as ferramentas também. Ok. Pronto, por exemplo, aqui, neste caso, aquilo que temos, ou seja, esta é a página inicial, depois eu recomendo que se quiserem usar esta ferramenta façam o login, não tem nenhum custo acrescido, depois para aceder a algum tipo de informação, aí sim tem um custo, mas o login é gratuito, ok? E basicamente aqui colocamos o mercado, imaginemos que seria a França, ok? Vou colocar aqui um exemplo aleatório. Ok. Vamos selecionar aqui da lista.
E depois, basicamente, a plataforma, agora não sei aqui, ok, conseguiu carregar, vai-nos mostrar toda a informação que tem disponível sobre o mercado francês. Neste caso, diz-nos desde já que tem quase 800 estudos de mercado, tem mapeadas várias feiras internacionais, vários concursos públicos, e depois nós ainda conseguimos aqui inserir alguns filtros, nomeadamente por indústria, por exemplo, consigo colocar aqui agricultura e inserir esse filtro. E depois ele já me vai mostrar resultados específicos para este mercado e para este setor. É uma ferramenta que pode ser bastante interessante. Depois temos aqui também o Portugal Exporta, que neste caso é uma ferramenta do ICEP, ok? E vou só abrir aqui também para vos mostrar o tipo de informação que podem encontrar, ok? Esta é a página inicial. Vindo aqui a internacionalização, conseguem selecionar Portugal Exporta. E depois aqui visitar o Portugal Exporta. É uma ferramenta completamente gratuita, ok? Conseguimos aqui selecionar o mercado. Vou manter aqui, neste caso, o mesmo exemplo que vimos do mercado da França, ok? Só para vos mostrar um bocadinho o tipo de informação que poderão encontrar. Ok? Pronto, e no fundo ele dá-nos aqui algumas informações gerais sobre o mercado, ok? Depois algum contexto sobre o ambiente de negócios, nomeadamente a competitividade do mercado, a facilidade de fazer negócios, a transparência, a questão do risco que esse mercado representa, ok? Alguns dados um bocadinho mais macroeconómicos, também ao nível do comércio internacional, os principais produtos que o mercado importa, de onde é que ele mais importa, também a mesma coisa para as exportações, e depois damos também alguma informação um bocadinho mais ao nível do quadro legal e regulamentar que está em vigor no mercado e o que poderão ser algumas questões, algumas barreiras que poderão existir para a entrada no mercado que estamos a analisar, ok? Depois avançando aqui para uma terceira fonte, que é, neste caso, o Statista, ok? Isto é uma fonte que nos permite mais ver alguma informação mais numa ótica setorial, ok? É uma fonte, neste caso, podemos aceder a alguns dados de forma gratuita, mas é um bocadinho mais limitado, mas depois existem alguns planos pagos que nos permitem aceder à informação um bocadinho mais ampla. Esta é a página inicial e, neste caso, eu estou com... não tenho o meu login ativo, por isso é a informação que vocês também vão conseguir ver. E, por exemplo, eu seleciono aqui França e setor alimentar, por exemplo. E ao fazer a pesquisa, ele vai-me mostrar, no fundo, todas as informações que tem disponíveis, ok? Conseguimos ver aqui o tipo de informação, ou seja, informação acerca da população, informação acerca da economia, depois aqui alguma informação um bocadinho mais para comparar França com o contexto internacional, ok? Tudo isso é passível de ser consultado aqui. Se andássemos para trás, aqui isto era geral sobre o mercado, depois temos concreto sobre o setor alimentar, que neste caso foi para onde dirigi a minha pesquisa, mas poderia ser outro setor ou subsetor do vosso interesse. Por exemplo, temos aqui depois as várias estatísticas que estão disponíveis, ok? Eu vou clicar aqui numa aleatória só para vermos. Pronto, por exemplo, neste caso, esta é uma das estatísticas que seria paga e à qual necessitariam de ter uma subscrição para aceder. Em termos de planos, eles têm depois aqui 2 planos, depois é uma questão se for efetivamente interessante para vocês de avaliarem o potencial da plataforma, mas existem também alguns dados que conseguimos ver de forma gratuita e livre. Depois temos aqui o Trademap, que é uma plataforma que nos permite consultar dados acerca do comércio internacional em todos os mercados, ok? Aquilo que eu sugiro só é uma plataforma totalmente gratuita, ou seja, conseguem fazer todas as análises de forma gratuita. Eu sugiro só fazerem o login na plataforma, porque acaba por nos permitir aceder a algumas ferramentas e alguns mecanismos que a plataforma tem disponíveis que não conseguimos se não tivermos feito o login. Para fazer qualquer análise nesta plataforma, o primeiro passo é termos conhecimento dos nossos códigos postais, porque todas as análises vão ter por base a questão dos códigos postais. Tendo esse conhecimento, chegamos aqui, inserimos o código, ok? Eu vou agora colocar um aleatório, só para mostrar um bocadinho como funciona. A análise pode ir até 6 dígitos aqui nesta plataforma. Existem algumas informações a 8 dígitos, ou seja, quanto maior o número de dígitos, maior a especificidade, mas
aqui conseguimos de forma fácil e gratuita até 6, em alguns casos para 8. E depois, se nós já tivermos conhecimento do mercado que queremos analisar, ok, chegamos aqui e inserimos o mercado. Se ainda estamos numa fase inicial em que queremos, por exemplo, perceber quais é que são os mercados que mais importam este tipo de produto, então inserimos só o código pautal, não inserimos qualquer mercado e vamos então ver quais é que são os resultados que a plataforma nos dá. Basicamente, tendo aqui importações selecionadas, aquilo que ele nos está a dizer é os mercados que mais importam este tipo de produto, ok? E imaginemos que eu quero ver os mercados que mais importam este tipo de produto de Portugal. Então, eu simplesmente vinha aqui, selecionava Portugal, e neste caso aqui exportações, que era para ver para onde Portugal mais exportava, e ele ia-me já dizer, ok, neste produto, Portugal tem uma relação comercial particularmente intensa com estes mercados. Okay? Depois, outra questão que isto nos permite fazer, porque às vezes aquilo que acontece é que também uma empresa não tem só um código pautal, pode ter mais do que um, e o Trademap tem também uma ferramenta que permite fazer a análise a um conjunto mais alargado de produtos, ou seja, conseguimos criar aqui o grupo de produtos e ver o resultado não individual para cada produto, mas para o grupo. Posso-vos mostrar rapidamente, é só chegarmos aqui, tentar gerir o nosso grupo de produtos e podemos depois criar, ou seja, até 6 dígitos, como eu vos dizia há pouco, criar, inserir, por exemplo, os produtos que nos interessariam. Eu estou aqui a colocar aleatoriamente e depois criar aqui um produto e depois aquela análise que vos mostrava há pouco já vai ser para o grupo e não individual, ou seja, conseguimos tirar conclusões um bocadinho mais gerais para aqueles que são os produtos que nos interessam. Se já tiverem um mercado definido, então podem chegar aqui, selecionar especificamente o vosso mercado e ver estes dados, ver como é que evoluiu as importações daquele mercado para estes produtos em específico ao longo dos últimos anos, ou seja, toda essa informação está aqui disponível. Okay. Outra informação que o Trademap também nos permite consultar tem a ver com os players que estão no mercado. Okay? Selecionando aqui o país e o código pautal, se clicarem aqui em empresas, ele vai nos mostrar em Portugal, para este código pautal, quais são as principais empresas exportadoras. Ou seja, conseguíamos de imediato ter acesso à análise da nossa concorrência ou alguns dos principais concorrentes que teríamos naquele mercado. Depois ele acaba por dividir dentro deste código pautal por categoria e dentro de cada categoria, eu vou clicar aqui aleatoriamente numa, vocês vão conseguir ver uma lista de empresas que exporta este tipo de produto e que está sediada no mercado português. Okay. Neste caso português, porque foi o mercado que eu selecionei, selecionando o outro vai ser para o respectivo mercado. Portanto, pode permitir-nos também fazer aqui logo um filtro inicial à minha concorrência e o contrário, se eu aqui em vez de exportações colocar importações, isto vai me permitir identificar logo dentro do país que eu estou a analisar e para aquele produto em específico, algumas empresas que estão a comprar esse produto. E, portanto, também me pode permitir logo de imediato identificar e chegar aqui a alguns potenciais clientes no mercado-alvo que estou a considerar. Okay? Dentro do Trademap, penso que estes são aqui os principais fatores. A dar só aqui uma nota que ele também nos permite ver aqui outro tipo de dados, nomeadamente o preço médio a que o mercado está a importar ou a exportar aquele produto, como podem, em determinado ponto, permitir fazer uma comparação com aquilo que é o meu posicionamento em termos de preço. Ou seja, toda essa informação consta aqui no Trademap e conseguimos visualizar tendo conhecimento dos códigos pautais. Ok. Depois temos aqui uma outra ferramenta que nos permite fazer uma análise um bocadinho numa ótica mais cultural, neste caso o índice de Ofsted. Eu vou aqui abrir para vos mostrar também. É uma ferramenta, uma vez mais, totalmente gratuita, ok? E é uma ferramenta que, ou seja, é basicamente um índice que avalia várias dinâmicas, várias componentes que estão aqui. Uma componente é a distância ao poder, a questão do individualismo, depois tinha aqui a questão da aversão à incerteza, que é uma parte que eu considero particularmente relevante nestes processos de seleção de mercados, porque muitas vezes isto dá-nos a indicação se um mercado está mais ou menos aberto a incorrer aqui em alguma incerteza, e existe sempre alguma incerteza associada à mudança do fornecedor, a começar a trabalhar com uma marca nova, e portanto o mercado que tenha aqui
uma pontuação mais alta vai ser um mercado menos aberto à incerteza e que, portanto, terá mais dificuldade em aceitar novas marcas, o que poderá representar aqui uma dificuldade acrescida, ou poderá dar a indicação de que tenho, se calhar, que ter uma estratégia de comunicação um bocadinho mais forte, um bocadinho mais coesa. E, portanto, este tipo de indicador acaba também por ser bastante interessante. E para fazermos a consulta, ao chegarmos aqui, ele permite-nos selecionar os mercados. Imaginemos que eu estava a comparar França com o Qatar, por exemplo. E ele coloca logo os dois mercados em perspectiva. Podia ainda adicionar mais, por exemplo, podia pôr a China. E vamos conseguindo olhar e perceber as diferenças nestes vários indicadores para cada um dos mercados, e depois ele mostra, inclusive, uma análise, uma interpretação, no fundo, dos resultados que nos está a apresentar e aquilo que podemos concluir com base nestes resultados. Acaba por ser aqui também uma plataforma bastante interessante a um nível mais cultural. Ainda aqui dentro desta vertente mais cultural, temos também aqui esta plataforma, que o acesso é também completamente gratuito e que nos permite aceder a vários dados sobre a cultura, questões negociais, questões de etiqueta, questões de comportamento durante as reuniões. Isto acaba por ser particularmente interessante quando estamos a falar de mercados um bocadinho mais longínquos, mercados que são bastante diferentes em termos culturais. Eu vou colocar, por exemplo, aqui Arábia, o Qatar, por exemplo, só para... Ok, ele selecionou aqui outro, deixem-me só fazer aqui a pesquisa. Por exemplo, o Japão. Vamos ver aqui esse caso. Pronto. Basicamente, ele dá-nos aqui uma análise a vários níveis, tanto em termos linguísticos, questões em termos de religião, cultura, questões de etiqueta ou comportamento ou cultura negocial, tudo isso consta aqui, e isto acaba por ser particularmente relevante quando falamos de mercados bastante longínquos ou diferentes em termos culturais. Ok, ele acaba por ter aqui toda essa informação. Okay, todos os detalhes. Aqui até um resumo inicial sobre o país, questões linguísticas, depois aqui um bocadinho acerca da cultura, e depois aqui em baixo, que era onde queria chegar, as questões mais em termos de relações B2B, okay? Aquilo que é o protocolo que deve ser seguido neste mercado. E aquilo que pode ser melhor interpretado, pior interpretado, o estilo de comunicação que é normalmente aceito neste mercado. Toda essa informação é possível consultarmos aqui. Okay? Acaba também por ser bastante interessante. Depois temos também aqui o World Bank, que acaba por nos dar informação um bocadinho mais em termos económicos, se bem que tem também alguns indicadores setoriais, ok? Eu vou só abrir para vermos brevemente também. Por exemplo, aqui selecionando novamente França, e por exemplo, se eu clicar só em França, ele vai-me mostrar aqui alguns indicadores que ele pré-define, mas por exemplo, se eu colocar já o indicador que eu queria, imaginemos que eu queria França e que queria avaliar o PIB. Selecionando esses dois fatores, ou seja, o país e o indicador, ele vai-me logo mostrar essa informação para a França e permite-me depois também consultar para os restantes mercados mundiais, sendo depois logo muito fácil eu comparar ou extrair a informação para mais do que um mercado. Ok. Depois temos também aqui o Port Data, que tem também a informação ao mesmo nível do World Bank, em termos do tipo de indicadores. E depois temos aqui uma ferramenta que considero bastante interessante, que é o Access to Markets, que nos permite fazer uma análise mais ao nível de barreiras alfandegárias, sistema fiscal, ok? E é particularmente interessante quando estamos a falar de mercados fora da União Europeia, onde não vigora aqui as regras do mercado único, e poderão haver aqui algumas nuances específicas que seja interessante termos em consideração. Esta plataforma, à semelhança do Trademap, exige que tenhamos conhecimento aqui daquilo que é o código pautal. Ok, conhecendo o código pautal, eu vou colocar aqui um aleatório e vou pôr, neste caso, Portugal, e imaginemos que era para o Qatar. Fazendo a pesquisa, temos depois aqui, ele dá-nos os vários produtos, temos que selecionar o tipo de produto que era mais interessante para nós, ok? Fazendo essa seleção, ele dá-nos aqui várias informações, desde as tarifas, algum tipo de acordo que exista e a quem é que é aplicável, tem logo aqui todos os países. Permite-nos também ver as taxas, neste caso não eram aplicadas, mas se houver algum tipo de taxa adicional, ele também vai logo identificar.
permite-nos ver aqui todos os procedimentos que têm que ser cumpridos no processo de exportação de Portugal para o mercado-alvo, tanto procedimentos mais gerais, como procedimentos específicos associados ao produto em concreto que estamos a analisar, e depois referem daqui algumas barreiras, caso existam, vai-nos fazer aqui uma síntese de algumas das barreiras comerciais que possam existir à entrada de produtos, ou deste produto em particular, de Portugal no mercado-alvo que estamos a analisar. Depois aqui, e já estamos mesmo a terminar, prometo, mas depois aqui temos o LPI, que é basicamente um índice logístico produzido por World Bank, que nos permite, no fundo, avaliar a eficiência logística de um determinado mercado, a facilidade em que os nossos produtos entrem nesse mercado. Acaba também por ser um ponto relevante, porque muitas vezes as questões logísticas poderão ser um grande entrave à entrada e à presença no mercado internacional. Isto é um índice desenvolvido pelo Banco Mundial e basicamente nós aqui selecionamos no mercado de interesse, ok? Isto está atualizado a 2023, é o mais recente. E depois ele vai nos posicionar esse mercado numa escala de 1 a 5, sendo que 5 é o melhor desempenho e 1 o pior desempenho, em várias componentes ao nível logístico, desde a questão de ser possível mantermos o acompanhamento da mercadoria, a questão de normalmente não haver um período de espera muito grande ou ser um mercado onde normalmente os prazos são cumpridos, a questão da alfândega se funciona melhor ou pior, a questão da infraestrutura logística se é boa, se não é, ou seja, permite-nos avaliar aqui o mercado, os nossos mercados-alvo nessas várias componentes, para percebermos logo de antemão eventuais medidas que tenhamos que tomar para prevenir, ok? Por exemplo, se for um mercado em que vemos desde logo que é difícil manter o tracking, se calhar vou já definir aqui uma ação, uma estratégia que me permita combater um bocadinho essa dificuldade que posso ter neste mercado. Ou seja, permite-nos aqui tirar várias conclusões. E depois aqui para terminar, em termos de ferramentas, e é uma ferramenta que é particularmente interessante quando falamos de mercados um bocadinho mais longínquos e que podem de alguma forma ter alguma diferença face ao nosso mercado nacional ou outros mercados europeus em que estejamos presentes, é aqui o índice de corrupção, que permite, no fundo, avaliar, como o próprio nome indica, a corrupção, ou como é que estes mercados se posicionam em termos de transparência no panorama global. Isto muitas vezes impacta depois o processo negocial. Para nós, por exemplo, condições de pagamento, se for aqui um mercado que está menos bem posicionado neste índice, se calhar eu vou definir aqui um tipo de condições de pagamento um bocadinho mais restritas, que me protejam um bocadinho mais, ou seja, dá-nos aqui algumas indicações para definirmos esse tipo de estratégia. Ele posiciona aqui todos os mercados, ok? Se tiverem um mercado em concreto, podem chegar aqui e selecionar esse mercado, escrever o nome do mercado e ele vai-vos mostrar. E, para além disso, depois, se clicarem no mercado que pretendem analisar, ele vai-vos mostrar também como é que esse mercado tem evoluído ao longo dos últimos anos, qual é que foi exatamente a posição que ele teve e se, face à última análise, esse desempenho melhorou, se piorou, se está igual, ou seja, permite-nos aqui tirar também esse tipo de conclusões. E mostra-nos depois também algumas informações mais recentes de acontecimentos que estejam a decorrer no mercado em causa que estejamos aqui a analisar. Ok? Pronto. Em termos de ferramentas, estas eram algumas daquelas que eu vos queria mostrar. Obviamente que existem outras ferramentas, estas é apenas uma seleção de algumas que fiz que me pareceram particularmente interessantes. E agora eu se calhar abriria aqui um bocadinho a sessão para se tiverem alguma questão que queiram aqui partilhar. Caso contrário, depois eu também gostava de vos desafiar aqui com uma questão um bocadinho mais prática, mas dava agora aqui um bocadinho para partilharem alguma questão que possam ter. Liliana, nós temos aqui algumas questões até no nosso chat. Ok. Uma questão aqui relativamente ao Trademap, se realmente ele é gratuito. Sim. Eu fiquei com a ideia que sim. Sim, o Trademap é uma plataforma completamente gratuita. A única coisa que eu aconselho é fazerem o login na plataforma com o vosso e-mail, porque ao fazer o login conseguimos aceder a toda a informação sem qualquer limitação. É mesmo só o login, mas completamente gratuito. Queria também aproveitar relativamente aos materiais que estamos a apresentar hoje. A apresentação depois será divulgada.
Na apresentação vocês terão acesso depois aos links para poderem também explorar estas ferramentas que foram agora apresentadas. Sim, sim. E depois mesmo na apresentação é só clicarem e aquilo vai diretamente para o website. E obviamente que depois também, sei que foi agora muita informação, depois se tiverem alguma dificuldade nesta consulta ou no acesso às fontes, também estarei cá para ajudar, se for necessário. Não sei se aqui alguém quer colocar mais alguma questão, estou completamente disponível. Eu penso que a apresentação foi muito clara, foi muito clara e além de ser clara acabou por dar aqui uma panóplia de ferramentas essenciais para que se possa trabalhar a parte da internacionalização de uma forma muito mais robusta e sustentável. Não sei se teremos aqui mais algumas questões. Se alguém tiver alguma questão, podem ir partilhando. Eu gostava de colocar aqui um pequeno desafio, mas claro que também... Obrigada, Alexandra. Obrigada, Manuel. Alexandra, Manuel. Eu gostava aqui também de lançar aqui um desafio com base em tudo isto que vimos. Era agora termos aqui 10 minutinhos, se acharem pertinente, para refletir um bocadinho em alguns indicadores que pudessem ser interessantes para vocês, ou seja, pensando no vosso próprio processo de internacionalização, que tipo de indicadores é que seria relevante analisarem, ou seja, refletirmos aqui um bocadinho sobre isso. Dava aqui se calhar uns 5, 10 minutinhos para pensarmos sobre isso e depois voltarmos aqui à sessão, se quiserem partilhar e discutir um bocadinho completamente à vontade, também poderei dar aqui um outro input caso pretendam, mas acho que seria interessante agora fazermos um bocadinho essa reflexão com base naquilo que vimos. Pensarmos aqui então em 2, 3 indicadores que no nosso processo, ou neste caso no vosso processo de internacionalização, seria interessante considerar. Calhar dava aqui agora os 5, 10 minutinhos para refletirem um bocadinho sobre isso. Bem, enquanto todos estamos a pensar aqui nos indicadores que queremos ver, entretanto, aqui mais um bocadinho a fundo, gostaria de relembrar que no próximo 25 de fevereiro vai estar aí a aproximação. Posso dizer-vos que o tema será a importância do processo de benchmarking e principais ferramentas. Por isso, vai acabar por ser uma ação também com a partilha de muita informação, muito conteúdo que vai possibilitar depois às empresas começarem a trilhar o seu caminho de uma forma mais coesa. Por isso deixo aqui desde já este alerta, este reminder, para que se inscrevam, para que participem, porque sem dúvida é algo essencial para nós potenciarmos a competitividade das nossas empresas lá fora. Por isso, deixo esta notinha e ficamos, a equipa do InnovCluster fica a aguardar alguma questão, alguma dúvida que possa surgir. Sigam nas nossas páginas, têm os nossos contactos, por isso procurem-nos, que nós estamos cá para ajudar. Muito obrigada, Fernanda. Entretanto, já temos aqui uma pergunta por parte da Marta. Sim, Marta, eu acho que esses indicadores que menciona fazem todo o sentido.
Acho que aqui, sendo um produto tipicamente português, pensar na questão do mercado da saudade, a população portuguesa que reside nestes mercados, por exemplo, pode ser um fator interessante. Normalmente, o mercado da saudade acaba por ser um mercado muito, muito interessante a explorar, por isso todos esses indicadores, sem dúvida, fazem todo o sentido. Eu diria que aqui também, quando falamos do setor alimentar, isto é sempre muito importante perceber questões que existam no mercado também acerca da segurança alimentar, alguma questão que seja exigida, algum tipo de certificação. Diria que isso também são alguns pontos importantes a ter em consideração nesta análise e que podemos quantificar no processo de seleção de mercados, mas sem dúvida que esses que refere são muito interessantes. Depois eu penso que aqui também o Manuel referiu aqui algumas questões, as questões alfandegárias, a proteção de marcas, índice concorrencial, o grau de abertura, importações provenientes da União Europeia, sem dúvida, são também aqui indicadores bastante relevantes. Aqui, particularmente, a questão das importações provenientes da União Europeia nos produtos específicos da vossa empresa, para conseguirmos analisar assim um bocadinho em maior detalhe. Acho que sem dúvida são fatores muito interessantes. Não sei se aqui mais alguém quer partilhar, ou até, se quiserem, antes de ligar os microfones, se for mais fácil, também estejam à vontade. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma questão, caso depois também queiram partilhar diretamente comigo ou com o Inove Cluster, que depois também me farão chegar, também estão completamente à vontade, e alguma questão também estarei sempre disponível. Então temos aqui uma, ok. Sim, sem dúvida, acho que pode fazer sentido a questão dos distribuidores. Uma das questões a ver pode ser aqui percebermos a tipologia de distribuidor que queremos e tentar perceber o número de distribuidores que estão no mercado nesse setor. Normalmente isso conseguimos ver, à semelhança do que temos o Código da Atividade Económica aqui em Portugal, ver algo semelhante e ver o número de empresas com atividade nesse setor. Acho que pode ser um ponto relevante. Depois também percebermos, por exemplo, se existem outros canais no mercado que possam fazer sentido, seja a questão do e-commerce, que tem estado aqui com um crescimento, perceber se já temos distribuidores que estão a entrar por essa via nos mercados em análise, pode também ser um fator bastante interessante. Perceber aqui, neste caso, a questão dos monopólios, dependendo dos mercados, às vezes temos mercados que têm algum monopólio, portanto, perceber também essa questão, acho que neste caso em particular pode ser um fator bastante relevante, e pode em alguns casos ser um entrave, e depois, numa ótica um bocadinho mais qualitativa, fazer também uma análise às próprias marcas que já são distribuídas por esses distribuidores, para perceber um bocadinho o tipo de marca em que estão interessados, como é que se posicionam e como é que nos conseguiríamos, no fundo, diferenciar. Outro ponto que acho que poderia ser interessante aqui neste caso era ver, por exemplo, o preço médio a que estes mercados estão a importar este tipo de produto, e isto com base no código pautal, no Trademap, também conseguem aceder a essa informação. Por isso, sem dúvida, acho que esse tipo de indicador, neste caso, seria bastante relevante.
Eu diria que se aqui mais ninguém quiser levantar nenhuma questão, da minha parte, agradecer aqui a presença de todos, agradecer a vossa participação, os vossos comentários, deixar-me uma vez mais disponível para qualquer questão que possa surgir no decorrer desta sessão, seja ao nível das ferramentas que partilhei, seja ao nível aqui de esclarecer algum indicador ou concluir que algum fator que pudesse ser interessante analisar no vosso caso em concreto, estejam completamente à vontade para entrar em contacto comigo, estarei disponível. Uma vez mais, muito obrigada, e fazia aqui também um apelo, à semelhança do que o Fernando fez, para participarem também aqui na próxima sessão do dia 25. O tema vai também ser bastante interessante, também muito aqui na ótica de partilhar ferramentas, sempre uma vertente bastante mais prática para que depois possam efetivamente tirar proveito daquilo que estivemos aqui a falar hoje. Da minha parte, muito obrigada, e agora não sei aqui se o Fernando quer dar alguma palavrinha de encerramento. Liliana, antes de mais quero agradecer, a apresentação foi fantástica, acho que todos saímos daqui muito mais conhecedores desta componente da internacionalização, por isso, em nome de todo o painel, muito obrigado. Acho que temos aqui um desafio pela frente, a parte da internacionalização realmente é um mundo muito complexo, com muitos pontos que se tem que analisar e fechar. Por isso, é importante realmente a continuação deste ciclo de workshops, ganhar estas competências e estes conhecimentos. Gostaria de indicar também a todos os presentes que, entretanto, faremos chegar um link no vosso e-mail para vocês fazerem-nos um pequeno preenchimento daqui do decorrer desta ação de formação, bem como com os conteúdos. Agradeço a partilha, agradeço a participação a todos e fico a aguardar agora pela vossa participação no próximo dia 25 de fevereiro. A todos um grande bem-aja. Muito obrigado. Obrigada a todos. Continuação de boa semana e bom dia.